Ok, agora sim, campo magnético, tá? Então, pessoal, a última fase aí, né, a fase 3 da nossa disciplina, que vem correndo bastante bem até o momento, estou contente com o desempenho de vocês. Ela é para inserir o campo magnético, e a partir disso é que vocês vão poder entender o funcionamento do motor elétrico, que é uma das coisas mais relevantes aí para a disciplina nesse curso de projetos mecânicos, né? Então, vídeos, tudo. Então, eu não vou entrar agora em motor, a gente vai tratar de campo magnético e vocês, logo na próxima semana, vão entender por que só com o magnetismo a gente consegue entender o funcionamento de um motor elétrico. Tá? Então, algumas coisas eu adiantei ontem, né, enquanto a gente esperava aí, o pessoal que estava fazendo a postagem da prova, mas vamos repetir, né? Quando a gente fala em campo magnético, né, o magnetismo ele é uma coisa bastante antiga, que vem lá desde os tempos da Grécia Antiga, quando foram descobertos os primeiros ímãs naturais, né? E, obviamente, como era uma força que aparecia apenas entre estes ímãs e outros ímãs, e entre os ímãs e metais ferrosos, na época eles não tinham tantas ligas quanto hoje, mas isso foi uma coisa que a gente foi evoluindo e descobrindo que o ímã ele consegue atrair ou repelir outro ímã e consegue atrair todos os metais ferrosos, né? E isso, na época, levou à ideia de que isso seria mais uma força da natureza, né, força magnética, que ela teria como fundamento, né, como causa primária, causa raiz, a existência de uma carga magnética, e essa carga foi buscada aí por muitos processos, inclusive a questão de como ir partindo um ímã até tentar chegar ao isolamento de um polo, né, a gente foi chamado desde o início norte e sul, né, chegar desde o início, aliás, sinceramente não sei, desde de que o ímã deu origem à bússola, sim, norte e sul, né? Mas que se fosse parte 1 e 2, X e Y, qualquer outro nome, né? O importante é que foi identificado que o ímã tinha dois polos e que um tinha um nome e outro tinha um outro. Pode ser preto e branco, vermelho e branco, qualquer outro nome, tá? Hoje a gente chama isso de polos norte e sul. E também vou falar um pouco sobre como o magnetismo nos afeta, né? Na verdade, nós vivemos sob a proteção de campo magnético e vivemos o tempo inteiro com campos magnéticos que nos rodeiam, o nosso próprio campo magnético. Inclusive, hoje, as ferramentas mais modernas, né, ou algumas das mais modernas, de exames, exames laboratoriais, né? Não laboratoriais, não, exames médicos mesmo, em geral, não necessariamente laboratorial, eles são feitos por meio de interação magnética das máquinas com o campo magnético do nosso corpo. Então, é alguma coisa que nos afeta no dia a dia em vários sentidos. Tá? Então, os ímãs naturais, eles são a origem dessa força magnética, ele consegue sempre atrair um ferro, e com relação a outro ímã que vem a descoberta dos polos, né? De um lado, um ímã atrai outro, e se eu inverto esse ímã aqui, colocando norte com norte, eu tenho um processo de repelir, né? Uma força de repulsão. Então, a gente só percebe que existem a possibilidade de atração e repulsão entre ímãs. Quando um ímã é colocado próximo de algum metal ferroso, ele atrai esse metal, né? Aí a força é sempre de atração. Por quê? Até porque o ímã tem, né, os dois polos, né? Tá? E aí a gente só vai perceber a repulsão nessa situação em que você coloca um ímã próximo de outro ímã. Primeira tentativa histórica de se tentar chegar a uma carga magnética é o mais óbvio, né? O mais imediato, que seria dividir um ímã, partir um ímã
até chegar em um lado norte e um lado sul isoladamente. O problema, logo de cara que se observou, É uma hora da tarde. Oi? o problema que foi observado desde o início é que, ao quebrar, tentar fragmentar um ímã, na verdade, dois outros ímãs são criados, ou seja, eu tento separar norte do sul e, na verdade, eu crio outro sul e outro norte. Eu vou fragmentando, fragmentando, fragmentando e não consigo, enquanto for um ímã, fazer essa separação. A conclusão que a gente chega sobre isso, que é expressa lá nas, nas equações de Maxwell, é de que não existe uma carga magnética, né, chamado monopolo. Eu só tenho um dipolo magnético e eu até cheguei a escrever isso ontem para vocês. Lá na equação de Maxwell, isso é representado assim, né, divergente do campo de indução magnética igual a zero, indicando que não existe carga magnética, ao contrário do divergente do campo elétrico, que é igual à densidade de carga elétrica dividido pela permissividade do vácuo. Tá? Então, ah, não existe carga magnética, não existe monopolo magnético. Isso é uma coisa que aparece muito em concursos, tá? Essa pergunta, né, qual é a origem da carga magnética? E a resposta, ela é muito simples, é que não existe carga magnética, tá? Bom, então, qual é a origem do campo magnético, né? Como eu comentei com vocês, é o fato de existir uma carga elétrica em movimento, né? Essa é a origem. Então, o campo magnético ele é efeito de velocidade em carga elétrica. Tá? Tanto é que se a gente voltar, deixa eu voltar aqui um minuto, a chamada força de Lorentz, que a gente vai ver mais adiante, não se espantem, ela, a força que atua sobre uma carga elétrica em movimento, ela tem a seguinte forma: carga vezes campo elétrico, essa é a força elétrica, mais velocidade, perdão, carga vezes produto vetorial da velocidade da carga pelo campo magnético. Ou seja, para que uma carga elétrica sofra os efeitos, e aqui dividido pela velocidade da luz, tá? Não se espantem com os símbolos, mas só para enfatizar. Se uma carga elétrica estiver parada, independente da velocidade, ela vai sentir o efeito de um campo elétrico. Mas essa carga só vai sentir o efeito do campo magnético na região se ela estiver se locomovendo, tá? Então, uma carga eletrostática não percebe, não sofre a influência do campo magnético, tá? Então, é por isso que eu preciso ter corrente para que o campo magnético dê o ar da graça, tá? Então, vamos pensar um pouco sobre como é que isso impacta o nosso cotidiano, como é que isso impacta o nosso dia a dia, né? Nós vivemos, como eu disse a vocês, sob a proteção de um campo magnético, né? A Terra, devido ao movimento interior dela, é um grande ímã. Opa, tá. A gente tem aqui a Terra como um grande ímã, e esse grande ímã, ele normalmente é apresentado nos livros para vocês com um formato assim, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui que está me atrapalhando, só um minuto. Deixa eu fazer uma pequena alteração na forma de apresentação dos slides que está gerando ali um efeito desagradável.
Só um minuto, eu tenho que parar a apresentação para conseguir fazer isso. Já vamos voltar no mesmo slide, tá? Ok. Ok, então nós temos aqui o campo magnético da Terra, como ele é muitas vezes mostrado nos livros textos. Como se a Terra fosse estática, tá? Então esse aqui de fato é o campo de um ímã parado, né? Todas essas linhas aqui, eu acho que vocês já devem ter visto essas figuras por aí nos livros, tá? Aqui nós temos o campo da Terra como ele realmente é, e não como ele seria se a Terra tivesse parada. Por quê? O fato da Terra estar em movimento, girando em torno do próprio eixo e girando em torno do Sol, faz com que o campo magnético da Terra sofra essa deformação e ele seja muito mais semelhante a um véu deformado, mais compacto deste lado e mais alongado deste lado. Que lado é esse mais compacto? É aquele que fica de frente para o Sol. Tá? Então, esse alongamento, né, nos traz um pouco de defesa nessa região aqui de cima. Deixa eu frisá-la com a caneta, tá? Olha só. O que que nós temos aqui? Os polos da Terra. Tá? Os polos são fragilizados, né, por conta de que da forma do campo magnético, tá? E aí, os polos sendo mais frágeis do ponto de vista de blindagem magnética, né, eles estão mais sujeitos à ação do que vem de fora da Terra. E aí nós temos mais um detalhe: o polo norte geográfico, ele é um continente, ele não é um continente de fato, né? Só tem gelo ali, né? Se a camada de gelo derreter, não existe mais nenhum continente no Polo Norte. Ao contrário do Polo Sul geográfico, né? A nossa Antártica, existe muito gelo, claro, mas existe um miolo que é terra, ou seja, existe um continente aqui. Tanto é que existem minérios na Antártica, né? Inclusive petróleo, né? Existe petróleo no subsolo da Antártica. E aí, por conta disso, este polo ele é objeto de tantas pesquisas. Tá? Por que é tão importante estudar a Antártica? Por que tem tanta gente da astronomia, o pessoal do INPE aqui, do nosso Instituto de Pesquisas Espaciais, por que tem tanto interesse em manter estações na Antártica? É porque ela é o ponto com terra, com continente, né? Mais exposto à radiação externa e que, portanto, serve para monitorar, inclusive, a atividade do Sol, que nos afeta. Tá? Então, tudo aquilo que não chega no restante da Terra, porque a blindagem é suficiente para desviar, atinge de forma mais forte o polo sul geográfico, né, da Terra. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual ele é usado para monitorar, por exemplo, a atividade do Sol. Tá? Isso aqui é o nosso Sol, né? Nosso, porque o Sol ele mantém uma atividade constante, nosso, porque é o Sol que está no nosso sistema solar, né? O Sol, por ele girar e não ter uma área sólida, né? O Sol é todo plasma, ele emite radiação, né? Nas chamadas tempestades solares, né? Essas tempestades solares são tempestades magnéticas, né?
O material que a Terra recebe, né, o material que o Sol manda por todo o espaço, é um material carregado, né, de interação magnética. E isso atinge a Terra. E aí o nosso escudo protetor desvia isso, mas a gente tem um ponto de maior vulnerabilidade, que são os polos. Tá? Então está aqui uma imagem, né, do lançamento aí de material do Sol e como esse material atinge a Terra. Na realidade, gente, inclusive os satélites que são colocados em órbita em torno da Terra, quando essa atividade solar é percebida, ou quando ela é prevista por algum motivo, esses satélites são desligados, né? Porque esse material magnético lançado pelo Sol, ele, ele pode danificar ou até mesmo queimar componentes eletrônicos, né? A maior tempestade magnética que já atingiu a Terra, ela atingiu num período aí, foi pouco depois de 1900, onde a nossa dependência da energia elétrica ainda era baixa, né? Nossa, que eu digo padrão mundial, né? E por isso não houve uma pane generalizada na Terra. Mas os locais que já tinham energia elétrica tiveram suas atividades paralisadas, porque uma tempestade magnética, mesmo com toda a nossa blindagem, se ela for muito forte, ela atinge a Terra. Tá? E, do ponto de vista da Terra, por que nós temos esse campo magnético? Né? Nós vivemos em cima de um monte de placas rachadas, né? E também flutuando, né? Rachadas e preenchidas aí por água, né? Na verdade, o que a gente chama de terra firme é uma placa grossa de terra que está flutuando em cima de um miolo extremamente quente. Isso aqui é muito, muito quente, a temperatura altíssima, tá? Na qual nada permanece sólido. Na verdade, esse miolo aqui é todo fluido, né? Essa atividade muitas vezes fica quente demais e ela precisa, inclusive, de uns escapes para mandar material para fora, para conseguir dar uma resfriada. Alguém sabe como é que chama esses escapes que a Terra tem, alguns por aí, para lançar o material do miolo muito quente? Vulcão. Vulcão, né? Tudo que nós chamamos de vulcão, né? Normalmente a gente pensa no vulcão como alguma coisa assim, né? E né? Uma cratera, tá? Todo vulcão já entrou em erupção. Por quê? Porque ele era uma montanha que, devido à pressão do material que a Terra queria mandar para fora, quebrou isso aqui. Tá? E aí vocês olham para um vulcão e imaginam o quanto de estrago que todo esse pico aqui causou quando ele foi destruído e lançado aqui morro abaixo, né? Morar perto de um vulcão não é uma boa ideia, né? Quem já visitou regiões vulcânicas, ou se algum dia forem visitar, que é um passeio muito bonito quando eles não estão em atividade, claro, né? Vocês vão observar que em torno, né, das cidades existe sempre a rota de fuga do vulcão, e existe na cidade os alarmes que indicam atividade vulcânica. Pense no seguinte: quando a Terra precisa mandar esse material para fora para resfriar o miolo, né, que vai sair por aqui, normalmente esses picos são altos, eles têm neves eternas aqui. Quando ele esquenta muito e joga material e quebra ainda mais essas pontas, ele joga a lava que está dentro dele, a pedra que vai ser quebrada aqui, e adivinhe, e o gelo que derrete. Ou seja, é uma enxurrada, né, longa, que começa com um material super quente, com pedras, e que depois é precedida de uma enxurrada de água
né, do gelo que derreteu aqui devido à ação do vulcão. Então, é realmente um processo muito bruto, muito violento da natureza, que serve para que a Terra se mantenha estável, como uma panela de pressão que precisa de uma válvula para ficar jogando material para fora e se manter estável. A Terra também precisa disso, né? Existem muitos vulcões, nem todos eles já entraram em erupção, tá? A região aqui próxima ao sul do Brasil, na fronteira com o Chile, ela tem mais de 1.000 vulcões. Muitos deles nunca entraram em erupção, talvez entrem um dia, né? E eles são esses escapes, né? As muitas saídas de válvula de pressão que o nosso planeta tem e que ele precisa disso para se manter estável, tá? Então, devido à atividade vulcânica e devido a toda a atividade que existe nesse miolo quente da Terra, com partículas carregadas, né, isso faz com que a Terra tenha um ímã, né? Um ímã aí com polo norte e sul. Aí eu já comentei com vocês que o sul geográfico é o norte magnético, né? E o norte geográfico é o sul magnético, por conta da terminologia da bússola que nos é tão importante, tá? E essa é a origem, então, do campo magnético da Terra e dos nossos polos. E que teve um impacto profundo na nossa civilização, que foi a criação da bússola, né? Que orientava o norte e o sul. Aí um comentário a mais. A bússola é antiga, né? Antes das grandes navegações ela já era conhecida, então os navegantes eles sabiam como se orientar norte e sul, mas eles não sabiam como se orientar oeste, leste. E isso tem a ver com a chegada das caravelas portuguesas na nossa terra, né? Na realidade, a Esquadra de Cabral, hoje já se sabe que era bem conhecida a existência da América, né? Apesar de não muitos terem chegado à América, ela era conhecida, mas o grande foco dos navegadores portugueses era chegar nas Índias para fazer comércio. Como eles sabiam navegar entre norte e sul, eles erravam, mas eles erravam muito leste e oeste, porque eles não tinham nenhum instrumento confiável para fazer isso. E a Esquadra de Cabral foi para o lado errado, né? Chegou no Brasil, obviamente se aproveitou disso, mas se vocês tiverem aí curiosidade de lerem a história completa, vão ver que após ter ficado um pouco tempo no Brasil, um pouco de tempo no Brasil, reabastecendo e reparando os navios, eles não voltam para Portugal. Eles sabem que eles tinham que ir para o lado oposto para chegar nas Índias, né, e só depois eles retornam para Portugal. Então, isso está aí na. Como é que se faz a primeira descoberta, né, de como fazer para navegar leste-oeste? Ela tem um problema muito complicado, que é a questão do relógio, tá? É necessário ter um relógio com hora local e hora da partida, né? Local e a hora do local de partida. Nessa época, os caras não tinham relógio a quartos, como a gente tem hoje, né? Então, dada a diferença entre o horário de onde você está, isso eles conseguiam com relógio de sol, comparado com o relógio do local de partida ou de um local pré-determinado, como Greenwich, né, que é usado mundialmente, é que os caras conseguiam saber em que ponto eles estavam na relação leste-oeste. Tá? Isso foi o maior prêmio oferecido, né, em valores atualizados na história da ciência e da tecnologia, foi para o primeiro relógio que conseguia se manter fiel ao horário local, mesmo dentro de um navio em movimento.
O prêmio foi oferecido, o relógio foi feito, mas o prêmio não foi pago, tá? E mais alguns detalhes da história da ciência aí para vocês que vale a pena investigar, tá ok? Pessoal, alguma pergunta sobre o que foi visto até agora? Alguma curiosidade? Eu vou pedir então para vocês que entrem agora na nossa área de tarefas e vocês vão ver que existe lá uma tarefa para vocês relacionada a essa aula de hoje, que é também uma tarefa de pesquisa, tá? Entrando lá no grupo, na equipe do Teams, era isso que eu queria mostrar, era este aqui. Vocês vão ver que a primeira atividade 3, ela é uma atividade de pesquisa. Eu vou deixar vocês fazerem isso já, né? Quem não conseguir fazer já, tudo bem. Eu sei que alguns estão acompanhando a aula a partir do trabalho, mas vou mostrar aqui o que eu quero de vocês nessa tarefa. Vocês vão assistir. Tem aí um conjunto de 3 vídeos, tá? 4, na verdade, sobre a origem da bússola. São todos vídeos que contam um pouco de história, mas mostram também as situações em movimento, tá? Sobre o campo magnético da Terra, a origem da bússola, etc. E depois disso, vocês vão escrever um pouco, né, sobre do que são feitos os ímãs naturais, qual a origem do campo magnético da Terra, né, o que é uma tempestade magnética, tá, e qual é a relevância disso, né, desse campo magnético aí para as nossas atividades, tá ok? E aí eu acho que é uma atividade bem interessante. Espero que vocês aproveitem os vídeos também. E eu fico aqui à disposição de vocês até o final do nosso horário, às 11h20, para esclarecer eventuais dúvidas. Mas deixo vocês livres para começar a fazer essa atividade já.